Graça e paz, tudo bem? Eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Amém? Uma palavra do Deus da Bíblia. No livro de Isaías 43, a palavra do Senhor, Deus, o Criador, disse assim, ó. Ele disse assim, ó. Antes de mim não houve Deus, e nem haverá algum depois de mim. Eu sou o único Deus, ele disse. Amém? E no livro de Oséias, capítulo 3, versículo 4, o Senhor Deus disse assim, ó. Vocês não conhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Amém? Jesus, que era filho de Deus e profeta do Deus da Bíblia, ele disse assim, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? No livro de João, ele disse isso. Amém? E no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 26, 27 e 28, diz assim, ó, que Deus, ele nos declara justo por meio da fé em Cristo, amém? E assim a nossa vanglória é excluída pelo princípio da fé, porque somos justos pela fé e não pela obediência da lei, tá bom? É o que a palavra de Deus está dizendo, não sou eu, amém? E no livro de Romanos capítulo 5, a Bíblia diz, tendo sido justos pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo, amém? Deixa o Espírito de Deus falar com você, mas eu vim falar sobre os feitos do Filho de Deus, o grande profeta de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Amém? No livro de Lucas, capítulo 7, depois que Jesus morreu crucificado, ele ressuscitou, como ele havia dito. Jesus falou que ele seria entregue e que as autoridades do povo de Israel o crucificaria, e ele morreria, e depois no terceiro dia ele ressuscitaria. E conforme Jesus havia falado, aconteceu, ele ressuscitou. Amém? Só que aí os discípulos de Jesus estavam, a Bíblia conta no livro de Lucas, capítulo 7, que os discípulos de Jesus estavam andando no caminho de Emaús, numa estrada, e ali o próprio Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu para os discípulos. Só que aconteceu que, apesar de Jesus ter aparecido e estar caminhando com os discípulos dele, a Bíblia relata no livro de Lucas 7 que os discípulos não reconheceram Jesus. Jesus estava ali do lado deles, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus. Jesus estava, mas os discípulos não conseguiam reconhecer Jesus. Durante todo o caminho, Jesus caminhou com os discípulos, mas mesmo assim, os discípulos não reconheceram que era Jesus. Jesus se assentou na mesa para comer pão, e mesmo assim os discípulos não o reconheceram. Depois de eles terem comido o pão, foi que os discípulos reconheceram Jesus. Mas durante todo o caminho de Emaús, quando Jesus estava ali do lado, os discípulos, mesmo vendo ele, não conseguiram o reconhecer. Amém? A Bíblia diz que eles não conseguiam reconhecer Jesus. Jesus se sentou na mesa, mas mesmo assim, os discípulos não conseguiam reconhecer Jesus. Só depois que eles comeram ali que eles conseguiram reconhecer Jesus depois dele ter ressuscitado. Amém? Então, é a palavra de Deus que ele trouxe para você hoje. É que mesmo que você não consiga reconhecer, Jesus está com você. Amém? Às vezes você pode até ele está o tempo todo com você. Às vezes você não consegue reconhecê-lo, mas ele está com você no seu dia a dia. Assim como os discípulos, apesar de Jesus apesar dos discípulos não conseguirem reconhecer o próprio Cristo, apesar de Jesus estar com ele, Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus estava com eles. Amém? Por mais que você não reconheça Jesus, mas Jesus está com você e está do seu lado. Você pode não reconhecê-lo, mas ele está com você. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Creia no Senhor Jesus. Tá bom? Compartilhe essa palavra. Lembrando que a palavra de Deus diz que todos os mandamentos estão num só. Amar o próximo como nós mesmos, tá bom? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra. Me ajuda a pregar o evangelho de Deus.
que gera salvação, a palavra de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém?